Diz assim a palavra do Senhor, se encontrou aí na sua Bíblia. Se estiver sem a Bíblia, tem aqui no nosso Data Show. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. E você pode se assentar glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, no tempo que temos para ministrar nesta noite tão linda que o Senhor nos proporciona, nesse momento tão maravilhoso onde ouvimos não só louvores, mas também ouvimos o texto falando a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, a data do nascimento dele é incerta, mas o mundo ocidental celebra, comemora o nascimento no dia 25 de dezembro. E como nós fazemos parte deste mundo ocidental e somos a igreja desse Cristo, não vemos problema algum de tirarmos uma semana, de tirarmos um mês, de tirarmos um dia para fazer, sim, uma celebração àquele que nasceu, que viveu, que morreu e que ressuscitou para me dar vida e para te dar vida também. É importante nós celebrarmos esse momento. É importante nós lembrarmos a cada dia que Jesus, ele é o Salvador da humanidade. E nós, amados, nesta noite trouxemos uma reflexão para as nossas vidas a respeito desse nome tão lindo, desse nome tão maravilhoso, desse nome que muda a vida, desse nome que muda a história, desse nome que faz muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Nós podemos observar na palavra de Deus que o nome é muito importante, não é? O nome até na nossa vida é importante, que você escolheu, o papai e a mamãe, escolheu um nome que agradou ao papai e à mamãe para o seu filho ou para a sua filha. O nome é muito importante. A importância nós vemos na Bíblia quando, por exemplo, o Senhor, ele deu nomes a alguns homens, que, por exemplo, Isaac, por exemplo, Ismael, como, por exemplo, o filho de Isaías, Maer Shalal Hasbaz. Que isso, pastor? E lá em Isaías capítulo 8 você vai ver esse nome. Como Deus também, ele muda o nome. Mudou o nome de Abrão para Abraão, mudou o nome de Sara de Sarai para Sara, e mudou o nome também, amados irmãos, do próprio Jacó para Israel. Ou seja, Deus, ele leva em consideração a importância do nome. O nome tem um significado, o seu nome tem um significado, mas independente do significado do nome que está na sua e na minha identidade, eu quero te dizer nesta noite, você tem um nome que de repente você ainda não se atentou. Você tem um nome que de repente alguém ainda não te falou. Você tem um nome que às vezes você se esquece. Qual é esse nome, pastor? O seu nome é Filho de Deus. O seu nome é Filho e Filha do Altíssimo. E este nome, alguém pode rasgar a minha identidade, alguém pode rasgar o seu documento de identificação, mas esse nome estará para sempre com o teu Deus, com o nosso Pai. E Jesus Cristo, Isaías, ele vai profetizar aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías é considerado profeta messiânico. É o profeta que mais falou sobre a vida de Jesus. É muito interessante falar sobre isso. As pessoas, elas
falam de algo, geralmente, que já aconteceu. Por exemplo, quando você assiste um jornal, o jornal está dando uma informação, uma notícia que já aconteceu. Quando você lê um jornal, por exemplo, a mesma coisa. Quando você vai ver a previsão do tempo ela vai tentar mostrar aquilo que vai acontecer com o tempo durante os dias, durante a semana, mas eu não sei se você já percebeu, até a previsão do tempo ela erra. Não sei se você já percebeu, até a previsão do tempo ela erra. Porém, aquilo que o Senhor fala, Ele faz. Aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. E 700 anos, eu não falei de 7 minutos, eu não falei de 7 segundos, eu não falei de 7 horas, e nem falei de 70 dias. Nós falamos 700 anos antes de alguém nascer. Alguém chamado Isaías, usado por Deus, disse que alguém nasceria, um menino nasceria, e esse menino ele teria um nome este que está acima de todo nome. Irmãos e querida do Senhor, ao nome de Jesus, toda língua confessará e todo joelho se dobrará, toda língua dirá que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Nós não precisamos nos preocupar com aquilo que a mídia diz. Nós não precisamos nos preocupar com aquilo que a internet e as redes sociais dizem. Nós não precisamos nos preocupar com aquilo que o colega do trabalho, da faculdade estão dizendo. O que nós precisamos nos preocupar é que Jesus, Ele vem para buscar a sua igreja, e como a palavra de Deus nos ensina, vai ser num abrir e piscar de olhos. Quando a trombeta soar, nós seremos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor, e essa deve ser a nossa preocupação. E o primeiro nome que o Isaías ele vai falar aqui para nós é que esse Senhor, o nome dele é Maravilhoso Conselheiro. Amados irmãos, ele não é só maravilhoso, ele é maravilhoso conselheiro. Como é bom ouvirmos conselhos. Como é bom ouvirmos pessoas que têm experiências mais do que a nossa para poder nos ensinar. Como é bom estarmos ao lado de alguém que está falando aquilo que aquela pessoa já viveu, que aquela pessoa já sabe, para acrescentar as nossas vidas. Mas quando estamos falando de Jesus, a Bíblia dá este nome para Ele. Ele é maravilhoso conselheiro. Irmãos, maravilhoso é alguém grande, maravilhoso é alguém especial, maravilhoso é alguém que está com uma capacidade além de qualquer compreensão ou de qualquer capacidade. Lá no livro de Juízes, no capítulo 13, versículo 18, quando o anjo do Senhor, a teofania, quando o anjo do Senhor aparece a Manoá e pergunta a Manoá qual é o nome dele, ele vai falar: por que pergunta o meu nome? O meu nome é maravilhoso. E aqui Isaías vai nos informar: é maravilhoso conselheiro. Sabe o que isso que significa para a minha e para a sua vida? É que o conselho que eu e você, que nós precisamos, nós temos nele, no nosso maravilhoso conselheiro. Para onde você está indo? Para onde está indo a sua vida? Para onde está indo a sua história? Você e eu, todos nós precisamos do conselho ou dos conselhos desse Jesus que é maravilhoso, irmãos. A palavra de Deus fala em João capítulo 14, versículo 6, que Jesus, ele antes de morrer, ele disse que ele iria para o Pai e que ele enviaria o Consolador. Sabe quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo que habita na vida do homem. Sabe quem convence o homem daquilo que está certo ou daquilo que está errado? O próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é o conselheiro que eu preciso. Sabe quando eu estou triste? Sabe quando você está preocupado? Sabe quando você está ansiosa? Sabe quando você está ansioso? Sabe por quê? Às vezes essa ansiedade ou essa tristeza, ela vai rapidamente embora, porque o maravilhoso conselheiro habita na sua vida e está direcionando os seus sentimentos, o seu pensamento para o destino o qual Ele quer que você alcance. Então nós temos esse Deus que é maravilhoso
conselheiro. Ele não é maravilhoso, vírgula, conselheiro. Não, diz maravilhoso conselheiro. Segundo, Deus forte. As crianças louvam, meu Deus é um Deus grandão. As crianças, né, quando louvam esse hino, meu Deus é um Deus grandão, na cabeça delas, elas ficam pensando no tamanho de Deus, na grandeza de Deus e na força de Deus. E nós precisamos entender que o tamanho de Deus vai depender, e a grandeza de Deus, da nossa proximidade com Ele. Deus, Ele é grande quando eu estou debaixo das suas asas. Quanto mais distante eu estou de Deus, Deus ele vai continuar na sua essência, no mesmo jeito, do mesmo tamanho. Porém, a minha visão para com Ele não vai ser da mesma forma. Como assim, pastor? Exemplificando, quando você observa um avião passando no céu, você vê um avião e de repente você pensa, esse avião cabe na palma da minha mão. Quando você chega ao aeroporto e você vê aquele avião parando, você pensa, esse avião, ele não cabe nem na igreja que eu faço parte. Por quê? Porque você se aproximou deste avião. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos percebendo a grandeza de Deus, nós vamos percebendo a força de Deus, e a Bíblia fala, meu amigo e minha querida, operando Ele, quem impedirá? Recebe essa palavra nessa noite, meu amigo, recebe essa palavra nessa noite, minha amiga. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas de uma coisa eu sei, o Deus a qual nós servimos, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, do que pensamos ou imaginamos. Quem é como Deus? Quem é como Deus? O nome Miguel, por exemplo, né? Que é o arcanjo que a Bíblia menciona, tem justamente esse significado. Quem é como Deus? Porque Lúcifer quis ser igual a Deus. E aí Deus ele dá um nome a esse arcanjo para justamente mostrar, não só para Lúcifer, mas para todos os demônios e para todos nós, que ninguém há como o nosso Deus. Ele é poderoso. Quem pode escapar das mãos do Senhor? Não adianta a gente querer fugir de Deus. Não adianta a gente querer se esconder do Senhor. Um dia o Senhor vai te achar, assim como Ele me encontrou, assim como Ele me achou. Um dia Ele vai estar em algum lugar te esperando para você receber uma palavra. Então, meu amado e minha querida, entendamos algo nessa noite. Esse Deus é forte, esse Deus é poderoso, e Ele está aqui nesta hora para trazer não somente aquilo que você precisa, mas aquilo que você necessita, porque Ele é todo o poder. Eu costumo dizer que não há dualidade, não há briga. Tem gente que pensa que o inimigo, que Deus está contendendo contra o inimigo, esquece isso. Deus não está contendendo contra o inimigo. Tudo que o inimigo faz é no mínimo uma permissão de Deus. Deus ele é autoridade. Deus ele é sumidade. Deus ele tem todo o poder e tudo acontece conforme a vontade do nosso Senhor. Ele é Deus forte mesmo. Ele é Deus forte. Então, um conselho para as nossas vidas nesta noite: esteja sempre ao lado desse Deus forte. Esteja sempre ao lado. Como é bom estarmos do lado de alguém que pode fazer algo para nós. Exemplo, quando você está, imagina você está numa estrada. E nessa estrada que você está, conduzindo um veículo ou de repente num carona, fura o pneu. Furou o pneu e você vai ver o step, ou o motorista vai ver o step não está lá. Só que você está sozinho. O que vai acontecer? Você vai ter que esperar a boa vontade de alguém para parar e te ajudar. E é difícil. Ainda mais na estrada. Mas se você tiver com alguém, um outro carro, um outro veículo, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, alguém que está
perto de você vai parar para te ajudar. Como é bom estarmos próximos de pessoas para nos ajudar. E como é bom estar perto de Deus, porque perto de Deus ele tem a possibilidade dele ajudar naquilo que eu estou precisando. Então ele é todo o poder. A Bíblia também menciona aqui que o nosso Senhor, ele é Pai da eternidade. Irmãos, a Bíblia diz, antes que houvesse dia, eu sou. Vai entender a grandeza de Deus que antes das coisas serem criadas, ele já era, ele já estava. A Bíblia diz que de eternidade em eternidade, ele é Deus. Salmo 90. Então Deus, ele é, irmãos, Pai da eternidade. Ele criou todas as coisas. E ele me fez e ele te fez para a eternidade. Observe que só aquele que faz algo pode dar algo para alguém, ou aquele que adquiriu algo pode dar algo para alguém. Eu não posso dar para você aquilo que eu não tenho, eu não posso te conceder aquilo que eu não tenho possibilidade para te conceder. Mas aquele que diz que é Pai da eternidade, ele está disposto e está disponibilizando a eternidade para a minha e para a sua vida. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos nós sejamos salvos por Ele, pela graça dEle. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Pela graça a salvação nos alcançou, e isso não é mérito humano, mas é mérito divino. Pela graça nós alcançamos a bondade e a misericórdia de Deus, e através da salvação nós alcançamos a eternidade. Eu sei que aqui tem pessoas com adolescentes, tem pessoas jovens, tem pessoas adultas, tem pessoas já na melhor idade. E aí, meu amado e minha querida, quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai percebendo que a vida é um sopro, e quanto mais a gente vai percebendo que a vida é um sopro, mais a gente vai olhando para a eternidade. Então entendamos, se 70 anos, se 80 anos, se 90 anos, se 100 anos são muitos anos, imagine a eternidade. Se 90 anos servindo ao Senhor te traz alegria, te traz paz, imagine você para sempre ao lado do Senhor. Só que o inverso também é verdadeiro. A eternidade não é só para os salvos. A eternidade também é para aqueles que se perdem. Para aqueles que não encontram a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia fala que quando o Senhor separar as ovelhas dos bodes, as ovelhas para o lado direito e os bodes para o lado esquerdo, o Senhor ele vai falar para as ovelhas, vinde benditos do meu Pai, possuir o que já está preparado desde a fundação do mundo, e assim continua dizendo, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me abrigaste, como a parábola do bom samaritano. E para aqueles que estão ao lado, que estarão ao lado esquerdo, o inverso. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, queridos, esses que estão ao lado direito do Senhor estarão para sempre com o Senhor. Esses que estarão ao lado esquerdo do Senhor estarão para sempre longe do Senhor. Então, nesta noite, opte, faça a opção para estar ao lado do Pai da eternidade, porque todos aqui, aqueles que são pais e aquelas que são mães, você com certeza nunca quis algo ruim para o seu filho. Você com certeza nunca quis algo ruim para a sua filha. Se nós, seres humanos, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, diz a palavra do Senhor, imagine o vosso Pai Celestial. Ele é Pai, irmãos. E como Pai, Ele cuida. E como Pai Ele zela, e como Pai Ele tem amor, e como Pai Ele tem compaixão, e como Pai Ele continua cuidando da minha e da sua vida, e Ele tem preparado para nós um lugar de excelência. Ele tem preparado para nós um lugar de excelência. Qual é o melhor lugar que o mundo diz hoje aí? É Dubai? É Dubai?
Dubai, Dubai, Dubai. Quantos anos alguém consegue viver em Dubai? Os moradores de lá, será que vivem 200 anos? Será que vivem 150 anos? O que é Dubai em relação ao céu? O que é Dubai? Um lugar passageiro, um lugar, irmãos, que alguém pode ir, passear, morar, pode ser maravilhoso. E outros lugares nesta terra, neste mundo, aqui mesmo no Brasil, quantos lugares maravilhosos existem, mas o que são esses lugares em comparação ao lugar que o Senhor preparou para a vida da sua igreja e para a vida da sua noiva? E por fim, queridos, a Bíblia diz que ele é príncipe da paz. Ele, como príncipe da paz, essa paz é no sentido, irmãos, de uma vida completa de paz. E quando nós falamos de uma vida completa de paz, não estamos dizendo que não teremos problemas, que não teremos dificuldades, que não teremos situações adversas nas nossas vidas. Mas Jesus Cristo, ele disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É a paz que o Senhor nos dá, é a paz de estarmos caminhando para o céu, para a eternidade. Sabe quando você entra num avião? Sabe quando você entra em um ônibus? Sabe quando você entra no trem, no metrô? Eu duvido que alguém entrou em um desses transportes, ou em um táxi, ou em um carro de aplicativo, e você sentou e ficou preocupado. Será que vai chegar? Será que o piloto sabe o caminho? Será que o piloto ele sabe pilotar? Será que o motorista tem habilitação? Será isso? Será aquilo outro? Será não sei o que ela? Não. Você entra e já imaginou, assim, faz uma viagem de ônibus, 8 horas, 6 horas. Viaja à noite. Dificilmente você não vai dormir. Por que você dorme? Porque você tem paz confiando que alguém que está conduzindo aquele veículo tem a capacidade para sair do seu ponto inicial para o seu ponto destino. E por que nós, às vezes, estamos tão confiantes nas mãos de um ser humano como eu e você, e às vezes duvidamos daquele que tem todo o poder? Meu amado e minha querida, problemas vêm, adversidades chegam, situações complexas surgem na nossa vida, mas ele é o príncipe da paz. No livro de Miqueias, no capítulo 5, nos diz: e este será a nossa paz. Ele é a paz que você precisa, ele é a paz que eu preciso, ele é a paz para as nossas vidas. E entendamos algo, como a palavra diz lá na segunda carta de Pedro: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A paz que o Senhor nos dá, diz a Bíblia, que excede todo entendimento. É por isso que o colega no trabalho, na faculdade, na vizinhança não entende que a gente chega amanhã e a gente chega sorrindo e ele pergunta: e aí, Manuel, como foi o seu final de semana? Eu estive na casa do Senhor. Mas todo domingo é a mesma coisa? Os domingos são parecidos porque os domingos são dias do Senhor, e os dias do Senhor, eles servem para a igreja adorar e exaltar ao nome do Senhor. E é interessante frisar que quando essa turma, eles estão com algum problema, eles estão com alguma dificuldade, eles vão pedir orientação àqueles que passaram o domingo na casa do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque só vai dar paz quem tem paz, só vai transmitir paz quem tem paz. O mundo pode estar um caos, tudo pode estar vindo, irmãos, terrivelmente acontecendo, mas você tem a paz que excede todo entendimento, e essa paz te tranquiliza para você vencer as barreiras e adversidades da sua vida. Ele é a nossa paz. O que o mundo não consegue compreender, o que o mundo não consegue visualizar, o que o mundo não consegue perceber, essa paz do Senhor Jesus Cristo, a igreja, ela consegue.
A paz que habita em nós, a paz que existe em nós, é porque o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida. Paz no sentido completo. A enchente pode estar acontecendo e você vai lá levantando as coisas em paz. Não tenho o que fazer, vou levantando. Amanhã a chuva baixou, vou limpar tudo. E vai limpando e levantando, dando glória a Deus. Você está caminhando, a chuva começou a cair, você esqueceu o guarda-chuva. E não tem o que fazer, a não ser você se abrigar numa marquise, esperar a chuva passar, ou enfrentar a chuva até chegar ao seu destino. Mas você vai dando glória a Deus e exaltando ao nome do Senhor, porque Ele é Ele é a nossa paz. E a Bíblia também nos ensina, irmãos, e eu termino falando isso, que o Senhor Jesus, José e Maria, quando recebem a revelação de que Jesus nasceria, ele vai receber também o nome. E o seu nome será Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Deus no meio de vós. Deus habitando em você. Deus habitando em mim. O Emanuel, irmãos, ele está aqui nesta noite. A Bíblia fala: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu farei presente. A Bíblia fala que o Senhor, irmãos, ele ouve a oração que é feita neste lugar. E eu já disse aqui, coloque-se de pé nesta noite. Eu já disse aqui certa vez que o Senhor, ele não está aqui no nosso meio para ouvir louvores e adoração somente. Porque louvores e adoração ele recebe no céu. Arcanjos, querubins, serafins, anjos estão lá adorando ao Senhor. Ele não vem aqui nesta noite para ouvir a palavra que é dele, porque ele é a própria palavra. Ele veio aqui esta noite, irmãos, para relacionar-se com cada um de nós. Para falar para mim e para você: fulano, meu filho, minha filha, você não está sozinho. Eu sou o Deus no meio de vocês. O Deus conosco, o Emanuel. Eu sou aquele que não vai te abandonar. O Senhor falou para Jacó certa vez, Gênesis 28, se a memória não me falha: não te deixarei enquanto eu não cumprir aquilo que eu disse para você que eu ia cumprir. Lá no Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus falou: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Queridos, esse Senhor que nós adoramos, esse Jesus que nós exaltamos, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Emanuel, irmãos. Ele veio como ele disse, como a Bíblia disse que ele viria. Ele cumpriu totalmente aquilo que estava destinado para ele fazer, e assim ele o fez. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Depois de 40 dias aproximadamente, já ascendeu aos céus. Os romanos fizeram de tudo para tentar mostrar para o povo judeu que aquilo era mentira, que era história. Mas ele, depois de 40 dias se apresentando aos seus discípulos, ele ascende aos céus. Os anjos, os discípulos olhando para o céu, os anjos falando: o que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai descer da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira. E é esse Jesus que nós pregamos. Como é bom ouvir sobre Jesus, como é bom falar sobre Jesus, porque não falamos de autoridade humana, não falamos de credencial, de patente humana, não. Falamos daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Daquele que tem cuidado de você em 2021 e daquele que há de continuar a cuidar de você em 2022. Daquele que no próximo final de semana estaremos uma vez mais celebrando o nascimento dele. Porque ele nasceu. Ele nasceu para nos resgatar do lamaçal do pecado, para fazer aquilo que somente ele poderia fazer e mais ninguém. Para nos trazer para a sua maravilhosa luz.
Eu quero orar nesta noite pelas nossas vidas. Eu quero orar por você nesta noite. Vamos fazer uma oração. Convida aqui o Ministério de Louvor para estar adorando ao Senhor. Enquanto você, com seus olhos fechados, você quem tem enfrentado lutas, batalhas, quantos de nós não temos passado por isso? Mas você que de repente está um pouquinho distante do Senhor Jesus. Nós vamos, nesse momento que nós reflitamos, irmãos. O que nós temos passado, o que nós temos vivido. Feche seus olhos, irmãos. Tire esse período para adorar ao Senhor. É só você e Deus agora. Esquece aquele que está ao seu lado. De nada tenho falta, de nada tenho falta, Jeová, Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Glória a Deus. Ele é a nossa paz. Ele é a sua paz. Antes de orar, nós vamos perguntar se existe alguém aqui nesta noite que deseja entregar a sua vida para Cristo. Você que porventura entrou aqui neste lugar